Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Na videoaula de hoje nós vamos resolver as 8 questões da prova do SIS 1 da UEA do ano de 2023. Qual é o objetivo? É mostrar para vocês algumas estratégias que você pode adotar na hora de responder as provas de questão objetiva. Então prepara aí seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, livro didático, o ambiente onde você vai trabalhar e vamos lá, vamos à obra. Muito bem, então vamos à prova. Temos aqui, aqui você vai conferir, CIS, primeira série do ensino médio. Eu peguei essa prova aqui do site OnlyStudy, que tem ali todo o arquivo de provas dos anos anteriores. Vamos ver aqui como foram as questões do ano passado. Aqui, olha só, ele já começa aqui a primeira questão apresentando uma tira. Portanto, nós temos uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. O enunciado é o seguinte, ó: examine a tira do colunista André Dahmer para responder as questões 1 e 2. Aí aqui a tira você vai ver, você vai observar que tem um balãozinho, vai sinalizando a fala de uma personagem dentro da tira, é só um quadrado. Legal, você faz tiras diárias. E aqui do outro lado você vai observar um lápis e outra pessoa que está, parece que está empurrando o objeto, o lápis. Então, esse daqui é o desenho. Linguagem verbal e não verbal. Preste atenção nisso. Por quê? A linguagem verbal e não verbal, isto é, o desenho, e como ele está disposto, ambos estão transmitindo uma mensagem para nós. E é isso que a questão 1 ela vai explorar. A questão 1 tem o seguinte enunciado. A pergunta é essa daqui, ó. Com sua tira, o cartunista sugere que a confecção diária de tiras, do gênero textual tiras, é uma atividade. E agora? Aí nós temos as seguintes opções. Letra A, uma atividade árdua. Letra B, confusa. C, tola. D, artística. Ou alternativa E, opção E, infantil. Árdua é aquilo que exige esforço. Aqui, nessa questão, como você tem imagem, você tem que olhar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ora, a linguagem verbal, nós temos uma personagem dizendo, legal, você faz tiras diárias. Mas a linguagem não verbal, no desenho, você vai ver que ele está todo em fundo azul, o, o lápis, a parte da base, a pintura dele é em cor verde, e você tem uma outra personagem que está empurrando. Eu posso dizer que o autor sugere na linguagem não verbal que a confecção diária de tiras é uma atividade árdua, confusa, tola, artística, infantil. Ora, se você olhar para esse personagem aqui, isto é, o personagem que está empurrando o lápis, ele está fazendo um esforço. Portanto, trata-se de uma atividade árdua. Eu não posso escolher as anteriores porque todas elas contradizem o que a imagem está nos mostrando. Agora, olha a questão de número 2. Na medida em que se debruça sobre o próprio processo de confecção de tiras, a tira de André Dahmer apresenta um caráter. Olha só essa pergunta, como ela é interessante. No próprio enunciado, ele já nos dá uma dica. Ele diz que a tira ela tem um cartunista que desenha uma tira em que o próprio processo de produzir tiras está em questão, a confecção de tiras. Ó, voltando aqui, legal, você faz tiras diárias. Então você tem aqui uma tira falando do próprio processo de escrever tiras, esse gênero textual tiras. Ora, isso é uma linguagem falando a respeito da própria linguagem. Então, nesse caso, nós temos uma metalinguagem. Portanto, o enunciado aqui, ou melhor dizendo, das opções, social, enigmático, metalinguístico, contraditório, satírico, a opção que você escolheria é metalinguístico, porque você tem o próprio código explicando a si próprio. Ou, neste caso, você tem uma tira em que a linguagem verbal e não verbal da tira põe em questão a própria confecção da tira. Isso é metalinguagem. Portanto, é uma das funções da linguagem. Lembra desse assunto? Agora vamos para a questão 3. Bem, da questão 3 a 7, aqui está marcado em negrito, ele vai, a prova vai usar como base
um trecho do texto O Sermão do Bom Ladrão, do padre Antônio Vieira. Então, o enunciado é o seguinte, ou o comando, né? Para responder às questões de 3 a 7, leia o trecho do Sermão do Bom Ladrão, de Antônio Vieira, pregado na Igreja da Misericórdia de Lisboa, no ano de 1655. Então, vamos à leitura. Assim como Cristo, Senhor nosso, disse a Dimas: Hoje serás comigo no paraíso, assim disse a Zaqueu: Hoje entrou a salvação nesta tua casa. Mas o que muito se deve notar é que a Dimas prometeu-lhe o Senhor a salvação logo, e a Zaqueu não logo, senão muito tempo depois. E por que, se ambos eram ladrões e ambos convertidos? Porque Dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir o que roubara. Zaqueu era ladrão rico e tinha muito que restituir. Com que restituir? Diz o evangelista. E ainda que ele o não dissera, o estado de um e outro ladrão o declarava assaz. Por quê? Porque Dimas era ladrão condenado e se ele fora rico, claro está que não havia de chegar à forca. Porém, Zaqueu era ladrão tolerado e a sua mesma riqueza era imune, era a imunidade que tinha para roubar sem castigo e ainda sem culpa. E como Dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir, também não tinha impedimento à sua salvação. Pelo contrário, Zaqueu, como era ladrão rico e tinha muito com que restituir, não lhe podia Cristo segurar a salvação antes que restituísse. E por isso lhe dilatou a promessa. A mesma narração do Evangelho é a melhor prova desta diferença. Ora, se nós temos aqui um sermão do Padre Antônio Vieira, você já sabe que ele vai fazer referência a textos bíblicos. Aqui, no caso, ele está fazendo referência ao Evangelho de Lucas. E também há uma argumentação em torno do assunto. Aí você já sabe que está inserido dentro do barroco, que você pode ter uma linguagem conceptista de ideias, que é esse caso aqui, ou você pode ter um jogo de palavras, que é o cultismo. Cultismo, jogo de palavras, e aqui nós temos o conceptismo. Aí aqui você vai notar que logo abaixo existem duas notas de rodapé, que vão explicar, neste caso, né, 1 e 2, né, na frente do nome de Dimas e Zaqueu, de que se trata essas personagens. Dimas, conhecido como o bom ladrão, foi um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus Cristo. E Zaqueu era um coletor de impostos. Os coletores de impostos eram odiados pelos seus compatriotas judeus, que os viam como traidores trabalhando para o Império Romano. Então, no mesmo texto, o Padre Antônio Vieira usou uma passagem que se passa faz referência à crucificação de Jesus Cristo, e a outra quando Jesus vai visitar Zaqueu. Lembra daquela música que você deve ter aprendido quando era criança? Zaqueu pequeno, tá quase o anão, desejava ver Jesus. Essa musiquinha é dessa narrativa. Aí a partir da questão 3, os enunciados vão girar em torno, ou terão como base esse texto. Olha aí a questão 3. Segundo Antônio Vieira, Jesus Cristo não prometeu logo a salvação a Zaqueu, porque este precisava antes se arrepender verdadeiramente dos roubos praticados. B. Era pobre e não teria como devolver o que havia roubado. C. Precisava antes devolver o que havia roubado. D. Era pobre e havia roubado por necessidade. E precisava antes admitir publicamente os roubos praticados. Ora, para responder essa questão, você tem que voltar ao texto. Então, vamos voltar ao texto? Nós queremos saber por que Jesus Cristo não prometeu logo salvação a Zaqueu. Então, vamos localizar aqui. Está aqui, ó. Assim como Cristo, Senhor nosso, disse a Dimas, hoje serás comigo no paraíso, olha aqui as aspas, né, indicando a fala de Cristo, assim disse a Zaqueu, abre aspas, fala de Cristo, hoje entrou a salvação nesta casa. Mas o que muito se deve notar é que a Dimas prometeu-lhe logo o Senhor a salvação, prometeu-lhe o Senhor a salvação logo, e a Zaqueu não logo, senão muito depois. Por quê, né? E por que, se ambos eram ladrões e ambos convertidos? Nós queremos saber sobre o Zaqueu. Porque Dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir o que roubara. Zaqueu era ladrão rico e tinha muito com que restituir, diz o evangelista. Então, por que ele não prometeu logo a salvação a Zaqueu? Pode ser a letra A, ele precisava primeiro se arrepender. Pode ser a letra B, Zaqueu era pobre.
ou C, precisava antes devolver o que havia roubado. D, era pobre e havia roubado por necessidade. Ou E, precisava antes admitir publicamente os roubos praticados. Por que Zaqueu não recebeu logo a sua salvação? Aí quando a gente continua, né, sondando, né, por que Zaqueu não recebeu logo, segundo o texto, deixa eu marcar aqui, ó, Zaqueu era ladrão rico e tinha muito que restituir. E não lhe podia Cristo segurar a salvação antes que restituísse. Por isso lhe dilatou a promessa. Então, Zaqueu só ia receber a sua salvação, segundo o sermão do Padre Antônio Vieira, só iria receber a salvação se primeiro lhe restituísse o que ele havia roubado, como um coletor de impostos, né? Que ele era um coletor de impostos corrupto, como coloca aqui a nota de rodapé. Portanto, qual é a opção que melhor responde por que Zaqueu não recebeu logo a salvação? Exatamente. Você marcou também, pensou nessa questão? Exatamente. Ele precisava antes devolver o que havia roubado. Então, esse é o gabarito da questão 3. Percebe aí? Por dedução, você poderia pensar na letra A, você poderia eliminar a opção B, porque Zaqueu ele não era pobre, ele era rico. Então, a B é uma contradição. Você poderia pensar, não poderia escolher a letra D, porque ele era rico e não pobre, né? Então, a D é uma contradição em relação ao que o texto fala sobre Zaqueu. E você poderia deduzir a letra E. Só que se você deduzisse a letra A ou a letra E, você estaria extrapolando o que o texto diz, porque o texto diz que ele primeiro receberia a salvação, se primeiro ele restituísse o que havia roubado. E aí você está dentro do que está no texto. Então, tomar cuidado, né, com essas outras opções, que elas podem nos confundir. Então, na dúvida, volte para o texto para interpretar bem a questão. Ok? Ficou compreensivo aí? Vamos à questão 4. Lembrando que, mais uma vez, o texto base é o mesmo texto lá. De acordo com o sermão, Dimas não teria sido condenado se tivesse praticado boas ações, se fosse rico, se tivesse devolvido os bens roubados, se fosse pobre, se tivesse se arrependido. Olha aqui o não. De acordo com o sermão, Dimas não teria sido condenado, porque ele foi condenado. Ambos, né, Dimas e Zaqueu foram condenados, mas ele não teria sido condenado por qual motivo? Vamos ao texto novamente. Assim como Cristo nosso Senhor, agora queremos saber sobre o Dimas. Hoje serás comigo no paraíso, assim disse a Zaqueu, hoje entrou salvação na tua casa. Mas, olha aqui, mas o que muito se deve notar é que a Dimas, deixa eu destacar aqui, prometeu-lhe o Senhor a salvar, que a Dimas prometeu-lhe o Senhor a salvação logo. Ele teve a promessa da salvação logo. Zaqueu não foi logo, só depois. E porque assim, se ambos eram ladrões, aí aqui, porque Dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir o que roubara. Aqui está, então, acredito que é a chave para nós interpretarmos essa questão. Mas, por via das dúvidas, olha aqui uma outra informação sobre Dimas, porque Dimas era ladrão condenado. E se ele fora rico, claro está que não havia de chegar à forca. Percebeu aqui? Eu tive que sondar cada parte do texto que fala sobre Dimas para eu chegar àquela parte que dialoga com a pergunta lá. Vamos lembrar qual é a pergunta? A pergunta da questão de número 4. De acordo com o sermão, Dimas não teria sido condenado se... E aqui, a informação que nós encontramos no texto, não seria condenado se ele fosse rico. Ele não seria condenado. Logo, a opção é, se tivesse praticado boas ações, não. É uma contradição em relação ao que o texto afirma, o trecho que nós acabamos de ler. Exatamente. Se você marcou, ele não teria sido condenado se fosse rico, esse é o gabarito, porque está aqui, ó. Cadê? Porque Dimas era ladrão pobre, condenado, e se fora rico, claro, está que não havia de chegar à forca. Ok? Percebeu aí? Então nós buscamos ali o nome Dimas para interpretar a questão sobre Dimas, da mesma forma que nós procuramos o nome de Zaqueu para interpretar a questão que fazia perguntas relacionadas ao Zaqueu. Vamos agora à questão 5. Bem, as questões anteriores trabalham com interpretação textual. Você tem que tomar cuidado para localizar bem as informações, tome cuidado com as contradições.
Tome cuidado com as extrapolações de coisas que não estão no texto, né? E você tem que procurar a interpretação correta, olhando para como nós fizemos o processo aqui. Agora, quando nós vamos para a questão 5, é uma questão gramatical. Aqui nós estamos trabalhando com conjunções. Olha aí a questão. Ainda que ele não o disser, ele o não dissera, o estado de um e outro ladrão o declarava assaz. A locução sublinhada, a locução ainda que, pode ser substituída sem qualquer prejuízo para o sentido da frase por. Ainda que não dissera. Você pode fazer essa substituição mental. Caso ele não dissera, pode ser? Porque ele não o dissera. Como ele não o dissera. Embora ele não o dissera. Porém, ele não o dissera. O interessante é você lembrar que o ainda que se trata de uma expressão que faz parte daquelas expressões que indicam uma concessão. São conjunções concessivas, ainda que, embora. Né? Então, aqui você marcaria a letra D. Ainda que, embora. Então, aqui você deve lembrar que se trata de uma conjunção concessiva. E aí é questão gramatical mesmo, né? Lembrar essas relações. Você pode substituir, mas tem que tomar cuidado para não confundir, não esquecer dessa informação, tá bom? Vimos aqui a letra D, então por substituição e por conhecimento, você saberia que o ainda que poderia ser substituído sem qualquer prejuízo de sentido pela expressão embora. Ambas são concessivas, certo? Não pode ser, porém, o embora é o que melhor caberia. Agora vamos à questão 6. Em Zaqueu, como era ladrão, rico e tinha muito com que restituir, não lhe podia Cristo segurar a salvação antes que restituísse, e por isso lhe dilatou a promessa. O termo sublinhado, olha aí, vai trabalhar com sinonímia, né? Ou seja, com palavras que têm um sentido aproximado. Portanto, uma questão de ordem gramatical. O termo sublinhado pode ser substituído, mais uma vez, né? Ele trabalha com essa ideia de substituição, como foi na questão anterior, sem prejuízo para o sentido do texto por. Dilatar seria o mesmo que negar, cumprir, quebrar, reforçar, adiar. Bem, dilatar, se eu não estiver enganado, as aulas de ciências da natureza, dilatar tem a ver com aumentar, ultrapassar determinado limite, aumentar o volume, coisas nesse sentido. Agora, quando você usa dilatar dentro do contexto do texto que nós acabamos de ler, do sermão do bom ladrão, dilatar aqui a promessa, Zaqueu, como era ladrão rico e tinha muito com o que restituir, não lhe podia Cristo segurar a salvação antes que restituísse, e por isso lhe dilatou a promessa. O que é que Cristo fez? Ele negou a promessa? A promessa foi recebida? Foi. Ela foi negada? Não. Ela foi cumprida? Foi. Mas aqui, por isso, cumpriu a promessa. Na verdade, a promessa foi adiada. Então, se ela foi adiada, dilatar aqui, lembra, ele só iria receber a salvação se antes ele restituísse. Então, aqui, dilatar a promessa tem o sentido de adiar a promessa. Percebe aí? Você olha a substituição e o próprio contexto em que a frase aparece. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra E. O Senhor lhe dilatou a promessa, o Senhor adiou a promessa para que ela fosse cumprida depois que lhe restituísse o que havia roubado. Ok? Ok essa questão? Agora a questão de número 7. Outra questão de ordem gramatical, agora sintaxe. Por razões estilísticas, Antônio Vieira recorre a várias inversões, ou seja, alterações na ordem direta da frase. Em ordem direta, o trecho Adimas, abre aspas, Adimas prometeu ao Senhor a salvação, assume a seguinte redação. O que é ordem direta? Se tem ordem direta, tem ordem inversa. Significa que essa frase aqui, Adimas prometeu ao Senhor a salvação, está na ordem inversa. Bem, vamos começar por ordem direta. Ordem direta significa o quê? Que uma frase na língua portuguesa vem sujeito, verbo e o complemento verbal. Isso é ordem direta. A ordem inversa é quando esses termos, sujeito, verbo e complemento,
eles estão deslocados de posição, que é o que acontece aqui. Como é que você faz para resolver uma questão dessa natureza, sobre ordem direta e inversa dos termos da oração? É, 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 Você vai fazer o seguinte: primeiro você começa localizando o verbo. O verbo é exatamente prometeu. Vamos lá, você faz a pergunta ao verbo: o que ou quem prometeu algo a alguém? Quem prometeu aqui? Quem é que prometeu? Foi Dimas que prometeu ou foi o Senhor que prometeu? Exatamente, o Senhor que prometeu. Então você já sabe que o sujeito da oração é o Senhor. O Senhor prometeu. Prometeu o quê? Porque quem promete, promete algo. O Senhor prometeu o quê? Ele prometeu a salvação. E ele prometeu a salvação a quem? A Dimas. Então a ordem direta dessa oração seria a seguinte: o Senhor prometeu a salvação a Dimas. Percebeu o que nós fizemos? Nós localizamos o verbo e fizemos a pergunta ao verbo. Quem prometeu o que para quem prometeu, né? O Senhor. Ele prometeu o quê? A salvação. A quem? A Dimas. Porque quem promete, promete algo a alguém. O Senhor prometeu algo, a salvação, a alguém. A quem? A Dimas. Então essa frase na ordem direta seria a opção é: a Dimas prometeu ao Senhor a salvação. Está na ordem inversa. Na ordem direta, o Senhor prometeu a salvação a Dimas. E agora nós vamos ver a questão 8. Semelhante à questão 1, ela traz uma imagem, nesse caso a reprodução de uma pintura, e ela vai fazer uma pergunta sobre propriamente a estética barroca. Lembra? O texto do padre Antônio Vieira é barroco, e a pintura aqui também, já dei a resposta, né? Uma pintura barroca. Lembra que o barroco ele trabalha com a ideia do, dos opostos, dia, noite, claro, escuro, vida, morte. O carpe diem, aproveitar a vida, porque a morte ela vem, então você deve aproveitar a vida, mas isso é tratado dentro do barroco de uma maneira um pouco trágica, dramática. Olha o enunciado. Questão 8, aqui você tem a imagem, claro e escuro, né? A representação da morte aqui no crânio. A temática é explorada pela obra Vanitas, 1625, do pintor holandês Pieter Clijs, 1597, 1661, me perdoe aí a pronúncia, se estiver incorreta, acho que está. Remete ao ideário da estética barroca, retratando elementos que aludem à efemeridade da vida. A efemeridade é o fato de a vida ser passageira. Está aqui, ó, a vida é passageira, né? Você tem aqui a flor arrancada, né? E você tem o crânio, dando ideia que a vida é passageira. Então, de cara, você já sabe que é barroco. Não pode ser Arcade, porque o Arcade retrata elementos que aludem à fruição da vida, aproveitar a vida. E aqui não é o caso, né? Aqui está um retrato da passagem da vida para a morte, né? Da apresentação da morte, né? Do fato de a vida ser passageira. Quentista, retratando elementos que aludem ao início da colonização brasileira, nenhuma referência, você eliminaria a C também. Arcade, retratando elementos que aludem ao tópico bucolismo. Bucolismo é campo, bucólico, campo, natureza, pasto, o pastor, ovelhas, não é o caso também. Barroca, retratando elementos que aludem ao tópico lugar aprazível. Lugar aprazível está mais para o arcadismo e não o barroco. Lugar aprazível, locus amoenos, lugar ameno. Não é o caso, né? Então, aqui na letra o lugar aprazível não está dentro do barroco, está dentro do arcadismo. A opção seria, no caso, a letra A, como eu já falei para vocês. Certo? Então, recapitulando, você dá uma lida na prova, você percebeu aí que a gente encontrou pelo menos 2 questões com imagens para interpretar linguagem verbal, não verbal. Você viu que na parte de gramática, nós tivemos que, quando ele citava, olha, os Simas, os Aqueu, voltamos ao texto, lemos direitinho, para não cair nem na contradição, nem na extrapolação daquilo que o texto dizia, e fomos eliminando as opções erradas para chegar no gabarito. E quando nós tivemos alguma dúvida, nós trabalhamos com substituição e procuramos lembrar, no caso dessa questão aqui, a questão 5, que o ainda que é concessiva. Ainda que é concessiva e embora é concessiva, então poderia haver substituição. Certo? Então aí nós vimos um pouquinho sobre estratégias para interpretar as questões. Eu espero que
essa aula e dica ao mesmo tempo possa ajudar você. Faça uma boa prova, Deus abençoe e nós nos vemos na próxima aula. Fique com Deus. Até mais. Tchau.